Olá, é uma alegria estar aqui novamente. Agradeço a oportunidade ao Centro Espírita Dolindo Alves por poder chegar até a casa de vocês e junto de vocês poder refletir sobre temas tão importantes para a nossa vida. Esse vídeo chega a todos por meio do nosso canal no YouTube, então se você puder, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque a cada vídeo novo que for lançado, você pode receber uma notificação e assistir aos nossos vídeos. Bom, o Evangelho hoje, ele nos convida a refletir sobre um tema que com certeza nos persegue, né? Está sempre junto dos nossos questionamentos. E qual é esse questionamento, na verdade? A felicidade. Você é feliz? Ao longo de todas as épocas, o tema da felicidade, na verdade, ele se confunde com a própria história da humanidade. Pensadores, filósofos, religiões sempre se debruçaram sobre esse tema, e em cada época as respostas elas foram diferentes de acordo com os valores de cada época. Mas a verdade é que você conhece uma pessoa completamente feliz, inteiramente feliz, que consiga passar uma existência inteirinha nesse estado de felicidade plena? Com certeza não, ninguém conhece. E isso tem uma razão de ser. Vamos ao Evangelho para buscar essa resposta. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. De fato, nós conhecemos pessoas, inúmeras pessoas, que aos nossos olhos, às vezes, são pessoas felizes. E aí, um belo dia nos vem a notícia: fulano, você viu que está com depressão, está com síndrome do pânico, e a gente se pergunta: nossa, mas por que será? Nossa, ele tem tudo, né? Não tem. É impossível a nós passarmos ao longo da nossa existência toda, qualquer pessoa que aqui está, numa situação de felicidade plena e completa. E por que isso acontece? O Evangelho vem nos responder também. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque, se o homem sábio é uma raridade nesse mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Então, a questão se resume em: sabemos nós todos que estamos num plano, numa existência de provas e de expiações. Estamos numa escola, estamos aqui para um aprendizado,
para melhorar as nossas imperfeições, para erradicá-las uma a uma, até que possamos nos tornar espíritos perfeitos. Ser perfeitos como o Pai é perfeito, essa é a nossa missão. Então, se sabemos que estamos num plano de provas e expiações, e como diz o Evangelho, há mundos superiores em que a felicidade sim existe, mas não é este. Neste, né, como disse agora no início, a felicidade não é deste mundo. Isso nos leva então a nos questionar. Bom, então esse aqui é um plano de total tristeza, de total insatisfação, estamos fadados à amargura. Não, se assim pensarmos, que sentido teria a nossa existência? De tristeza, de pesar e de amargura. Não, o Evangelho, ele nos mostra que, embora este seja um plano de provas e expiações, nós temos formas de bem sofrer ou de mal sofrer. Inclusive já falamos desse tema aqui também em um de nossos vídeos. Se sabemos que vamos passar, que temos que passar por esse aprendizado, e muitas vezes esse aprendizado ele vem pela dor, ele vem por provas e por expiações, muito difíceis por vezes. Nós, às vezes, o sofrimento, a prova, ela vem de forma material, por privações de toda a ordem. Às vezes vem de outras formas. Na verdade, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós temos, ao longo de um dia só, nós temos muitas situações de tristeza, nós temos muitas situações de decepção, de mágoa, de ofensas. São várias as situações ao longo de um mesmo dia de injustiça pelas quais nós passamos. Interessante que ontem, quando eu estava preparando o nosso estudo, exatamente no momento em que eu me sentei para preparar, veio a notícia do falecimento de um amigo muito querido. Então, como não se entristecer diante de uma situação como essa? Impossível. A tristeza faz parte da nossa vida. E como passar, como seguir em frente diante das tristezas, diante de provas às vezes que nos causam dores imensas. Como encontrar diante de todas essas situações a felicidade? Se já está nos dito, a felicidade não é deste mundo, mas não, o próprio Evangelho, ele nos ensina que nós temos que buscar essa felicidade dentro de nós mesmos, e de forma que todas as situações que nos causam dor, que nos causam sofrimento ao longo da nossa vida, exteriores todas a nós, não que elas não nos atinjam, é óbvio que elas vão nos atingir. Jesus chorou diante da morte de um amigo, diante da morte de Lázaro. Jesus chorou porque ele teve compaixão da dor e do sofrimento das pessoas que estavam ali com ele. A tristeza, ela é normal. O que nós temos que buscar dentro de nós mesmos, então? Nós temos que buscar as virtudes que vão nos fazer lidar de forma diferente com essas situações. Então, diante de uma dor imensa que é a perda de uma pessoa querida, nós temos que nos resignar. E nos resignar, por quê? Porque nós temos a compreensão de que esse plano é um plano passageiro. Nós estamos aqui de passagem, nós
viemos aqui com uma determinada missão, com um plano de resgate das nossas dívidas, de melhoramento do nosso espírito, e num determinado momento isso se finda e nós seguimos a nossa jornada de volta à pátria espiritual. Então, quando cremos nisso de verdade, nós nos entristecemos, nós choramos, porque humanos somos, mas nós aceitamos e seguimos em frente a nossa jornada. Diante das situações dos problemas que a vida nos apresenta, nós praticamos a paciência e aguardamos pacientemente que aquela situação que nos prejudica, que nos maltrata, se finde. Diante da injustiça, diante das ofensas, nós colocamos o nosso orgulho de lado e humildemente aceitamos, não revidamos. E aos poucos, diante das ofensas, nós temos misericórdia e perdoamos. E aos poucos, conforme as situações difíceis, as provas vêm até nós, é a nossa forma de reagir diante delas, exercitando essas virtudes que vão nos dando o que nós podemos chamar de paz de espírito. E talvez essa paz de espírito seja o mais próximo que nós podemos chegar da felicidade. Tem um personagem espírita chamado Jerônimo Mendonça. Quem puder, é muito interessante, procura na internet, tem muitos vídeos dele. Ele foi um espírita que, junto com Chico Xavier, muito ativo nas casas espíritas, mas a história dele é uma história muito interessante, muito curiosa. Ele desencarnou não faz muitos anos. Ele é um mineiro de Tuiutaba e um mineiro que teve de uma família de 10 filhos, uma infância muito pobre, de muitas privações. E ele foi uma pessoa que já muito jovem começou a ter problemas de articulações. Aos 18 anos, ele desenvolveu uma artrite reumatoide e a partir dos 20 anos ele já ficou definitivamente preso a uma cama, com fortes dores, com muitas dores. Após o falecimento da avó, ele começou a se questionar muito sobre a vida, sobre a unicidade de existência, por exemplo, que fazia com que a pessoa estivesse fadada a ter só uma oportunidade de viver e de ser feliz, não é? E ele se converteu, né? Conheceu a doutrina espírita, levado por um amigo, e seguiu até o final da sua vida com ela. Então, lembrando, aos 20 anos ele já estava preso a uma cama. Aos 32, então, ele ficou já totalmente... ele ficou 32 anos, aliás, preso a uma cama, totalmente paralítico, até perder a visão, dependendo da caridade das pessoas todas que o cercavam. E contam as pessoas que conviveram com ele, muitas pessoas, até do nosso círculo, o conheceram mesmo pessoalmente, que ele era dono de uma alegria, ele sempre ria, de um bom humor, que era uma coisa assim incrível. E ele foi um palestrante ativo. Ele rodou todo o Brasil, ele sempre preso à cama. Então ele ganhou uma perua Kombi e com essa perua Kombi ele rodou o país inteiro dando palestras espíritas. Então contam as pessoas que o conheceram que ele tinha um bom humor, uma alegria, que era uma coisa assim de se espantar, não é? E aí nós perguntamos, nós nos questionamos, quando nós vemos exemplos desse tipo,
Nós nos questionamos, poxa, uma pessoa como ele, tão dependente da caridade alheia, uma pessoa que sofria dores diárias, preso a uma cama. Inclusive um repórter uma vez perguntou a ele, o que é felicidade? Vou ler para vocês a resposta dele. A felicidade, para mim, deitado há tanto tempo nesta cama sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Então, de forma muito singela, ele demonstra aquilo que nós falamos agora há pouco, uma resignação imensa, uma aceitação, uma compreensão do porquê de ele estar naquela situação, do porquê de ele passar por uma prova que é enorme, ao longo de praticamente a vida toda dele. Então, a compreensão e a aceitação deram a ele, com certeza, uma paz de espírito, uma tranquilidade que acabou se exteriorizando na forma de alegria, na forma de bom humor e principalmente na forma de serviço, de ajudar o outro a se encontrar, a encontrar respostas para as suas dúvidas, para os seus questionamentos por meio da doutrina espírita. Então, e com certeza todos já encontraram pessoas que você passa às vezes do lado de uma pessoa que você vê numa situação de sofrimento e você vê a pessoa cantando, a pessoa feliz, a pessoa rindo. Às vezes você vê trabalhadores muito humildes, é muito comum. Nós vemos trabalhadores muito humildes e dando risada e cantando e um brincando com o outro. E você fala, puxa, mas essa pessoa nessa situação tão feliz. E nesses momentos normalmente que nós nos questionamos, poxa, às vezes eu me questiono tanto, às vezes eu me revolto porque eu não sou feliz. Então, a verdade, meus amigos, é que a felicidade, ela também é uma construção. Ela não é algo mágico e que você encontra de uma hora para outra. E ela nem está também nas alegrias que Deus nos permite. Não que isso não seja motivo de felicidade, é lógico, Deus nos dá ao longo da nossa vida, embora nós tenhamos passemos por muitas provas e muito sofrimento e muita dor, Deus também nos dá muitas compensações nesse plano ainda. E é verdade, quantas alegrias nós temos ao longo da nossa vida, em muitos âmbitos, conquistas materiais, conquistas intelectuais, os nossos amigos, os nossos familiares, o nosso cônjuge, os filhos, amigos. Quantas alegrias Deus nos permite nesse plano. Que, lógico, são motivos de comemoração, são motivos de muita de gratidão, mas nos intervalos ou mesmo ao mesmo tempo, as tristezas também nos acometem. Então, buscar a compreensão da nossa existência, do porquê da nossa existência, e aceitar as vicissitudes pelas quais nós passamos e mudar a maneira de olhar para elas, é que vai nos trazer essa paz de espírito, essa sensação de bem-estar que vai se traduzir no mais próximo que podemos chegar da felicidade. Então eu vou, após falar isso tudo, acho que nós podemos resumir o segredo da felicidade. Vou contar para vocês qual é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade, eu não vou falar da origem da palavra felicidade dessa vez. O segredo da felicidade
está na própria palavra felicidade, na primeira sílaba. O segredo da felicidade é ter fé. É ter fé. E tendo fé, a fé nos traz a aceitação da dor, a aceitação do sofrimento, porque compreendemos a necessidade deles. E compreendendo essa necessidade, essa compreensão nos dá paz espírito. E a paz espírito se traduz é o mais próximo que podemos chegar da felicidade. Então, o segredo da felicidade é ter fé. Muito obrigada e até a próxima.